Amigo do Connect Work, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio semanal desse podcast que você já aprendeu a seguir, a assistir, porque sabe que toda semana nós temos um conteúdo específico para você, que é empresário, empreendedor, profissional liberal, ou até mesmo você que é servidor público, ainda tem aí a sua carteira assinada e está pensando fazer um negocinho, transformar o seu conhecimento quem sabe, em um negócio. E aqui é o canal que você vai receber dicas, receber insights, porque a cada semana nós temos um convidado especial que, com a sua história, com a sua jornada de vida, a sua jornada empreendedora, vai trazer essas dicas aí fantásticas. E melhor do que isso, não somos super-heróis, nós também erramos, cometemos vacilos e a jornada empreendedora é isso. E com os erros é uma das melhores formas de nós aprendermos. Primeiramente, para não cometermos aquele erro que alguém lá atrás já cometeu. Então, fica ligado que hoje teremos mais um episódio com um convidado muito bacana, um amigo pessoal, um parceiro, um sócio, e a gente vai estar falando um pouquinho mais disso ao longo do episódio. Mas antes da gente começar, eu quero convidar você, se ainda não fez isso, aqui embaixo, clica na palavra inscreva-se, marca aí para você estar inscrito no nosso canal, é muito importante para o canal estar sendo distribuído para o maior número de pessoas, e tem um sininho também que você pode marcar para semanalmente, sempre às quintas-feiras, 18 horas e 15 minutos, um novo episódio vai para o ar, e se você marcar esse sininho, você vai estar recebendo essa notificação, e vai ser muito importante para nós, você ter a ciência e também nos ajudar aí, colaborando, contribuindo com o compartilhamento desse nosso canal. Beleza? Então conto contigo, marca aqui embaixo e vai ser um prazer a cada semana estarmos juntos. E tem mais, se você quiser, quem sabe, participar do nosso canal, seja como colaborador, como impulsionador ou até mesmo como entrevistado, aqui embaixo também na nossa descrição tem um e-mail, faça contato conosco e vai ser um prazer a gente estar recebendo aí o seu pedido e analisando, a produção vai estar analisando e quem sabe você vai estar aqui sendo entrevistado para a gente conhecer também a sua história. E hoje, mais uma semana, mais um episódio do nosso canal Connect Work e todo episódio é especial. E não podemos ter uma pessoa que não seja especial. E por isso, hoje eu tenho uma pessoa super especial, um camarada que não tem muito tempo que eu conheço, tem alguns meses, né, apenas, mas é um camarada que já faz parte da minha vida, a gente está praticamente todos os dias se falando, participando de eventos, e esse camarada é o Rademar de Sá. Rademar, seja bem-vindo, amigo. Obrigado aí por aceitar o nosso convite e pode dar suas palavras iniciais, sua saudação para os nossos amigos. Eu que agradeço o convite, Anderson. É muito bacana esse teu programa, eu já acompanho. Acompanho os queridos irmãos também que já tiveram presentes aqui, contribuindo com as suas histórias de vida, né, com as suas histórias de empreendedorismo. E a sorte que eu tenho também de te conhecer e conhecê-los também. Opa, que Que honra. esse ecossistema que a gente tem criado Sim, aqui no sim. Rio de Janeiro tem nos proporcionado isso. Os eventos que você também organiza. Né, depois, se puder, a gente falar mais disso um Vamos pouquinho. falar sim. Né? Esse último encontro, então, foi maravilhoso. Eu agradeço a produção do programa do Connect Work para esse convite aqui. Para mim é muito importante estar com esse teu público, né? Essa tua audiência aí fantástica, que eu tenho visto que tem crescido cada vez mais. E é isso, acompanha que tem muita história boa vindo por aí. Maravilha, maravilha. Então esse é o Rademar de Sá, é um amigo que, se não me falha a memória, eu acho que ali pelo mês de agosto, setembro, né, do ano passado, Foi. nós nos encontramos, somos aqui do Rio de Janeiro, Sim. estamos aí separados por alguns quilômetros, ele em Maricá, eu aqui no Isso. Rio, mas nós nos encontramos em Campinas, São Paulo. Verdade. Né? Nós tivemos o privilégio de estar lá no Grupo Esforço, né, do nosso amigo Carlos Wizard. Carlos, dá uma moral, assiste a gente aqui, né? Vai ser um prazer, quem sabe você está aqui também, Carlos Wizard, né, que eu me refiro. Sim. Quem sabe você está aqui um dia participando conosco, contando sua história incrível. E lá no prédio do Carlos Wizard, lá em Campinas, São Paulo, eu tive o privilégio de conhecer essa figura aqui fantástica. E a nossa vida se entrelaçou através de algo que eu só vou comentar aqui, mas a gente vai estreitar isso um pouquinho mais à frente, que é o network. Então fica ligado, a gente vai falar muito hoje sobre network. E, Rademar, conhecendo, a gente já conversou bastante, Sim, né? sim, com certeza. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais na sua história, né? Vamos lá. Sei que você é um empresário já bem sucedido, um multi-empresário, É né? Você verdade. tem alguns negócios, né? Hoje
Eu sei que você está focando na A Casa Perfeita Construtora, então eu já quero antecipar aí, você que está nos assistindo hoje, vai lá no Instagram e clica na @A Casa Perfeita Construtora e você vai conhecer o Instagram do Rademar de Sá, vai poder bater um papo com ele, marcar com ele, quem sabe um café do bem, um café virtual aí para entender um pouco mais desse negócio. Mas eu quero saber agora, Rademar, Diga aí. como é que começou sua história? Rapaz, faz tempo, né? Eu já passo essa carinha aí de 18 anos, né, meu irmão? Já passou de meio século e parece que foi ontem, né? A vida é muito dinâmica, muito corrida, muito depressa, passa o tempo, você olha para trás. Você diz aí, hoje bem-sucedido, multi-empreendedor. É verdade, não tão bem-sucedido ainda, né? Ainda faltam alguns sonhos a serem realizados, mas a gente sabe que nem sempre foi assim, né, Anderson? Sim, sim. A gente tem mais derrotas do que vitórias. E geralmente na frente das câmeras a gente conta muito as vitórias. O que eu acho importante também, aqui não vai uma crítica, não vai um julgamento, mas vai um alerta, né? Porque as pessoas estão do outro lado procurando consumir esse tipo de conteúdo para aprender um pouco mais, né, sobre algum assunto, sobre o próprio empreendedorismo, o próprio networking, e acaba que vai para uma coisa que é muito fácil fazer, né? Aquela coisa, compre o meu curso e em segundos você vai fazer milhões de dólares, milhões de reais. Não existe, né? Não existe essa fórmula mágica. Não é que você não tenha que fazer curso, faça sim. Você aprender é sempre importante. Mas a gente sabe que você tem que ter um filtro, né? Procura, através do networking, procura com quem já fez, procura com quem ainda não conhece o produto, para você ter as análises ali de quem já fez e gostou, quem fez e não gostou, quais são os prós e os contras. Eu acho que tudo na vida você tem que ter essa pergunta. É a vivência prática das pessoas e o network proporciona isso, né? Uma vivência prática das pessoas que já tiveram o seu sucesso, mas também passaram por desafios, né? E assim, Anderson, eu comecei a empreender, na verdade, desde cedo, porque eu venho de uma família, eu não tenho história triste para contar. Na verdade, eu não tenho história de sofrimento, de ter passado por privações, eu não tive. Muito pelo contrário, graças a Deus eu nasci numa família de classe média brasileira, classe média, e que perdi meu pai muito cedo, com 9 anos de idade, para fazer 10. Minha mãe nos criou, eu mais 3 irmãos, todos homens, né? Minha mãe nos criou com conforto, um certo conforto, né? Então eu tive bastante facilidade. Isso, por um lado, é bom, né? Mas por outro, te estraga um pouco, né? Você tem muita facilidade. Mas eu sempre tive aquela vontade de ter mais, né? Eu queria sempre, olhava e falava, olha, eu quero chegar em algum lugar. E eu acho que a maioria dos jovens aí, quem está ouvindo, que tem abaixo de 30, né? Os jovens abaixo de 30, ainda pensa assim, quando eu chegar a 50 eu já estou aposentado, já estou querendo ganhar aquele valor mensal, sei lá quanto é que você pensa aí em ganhar, mas não é bem assim. É legal você estar ouvindo isso também, porque você pode planejar, sim, para se aposentar, que eu não digo para você se aposentar, porque eu acho que o trabalho que você gosta, você vai trabalhar até os últimos dias da vida. Mas assim, se você quiser deixar de trabalhar muito, de se esforçar muito naquele empreendimento, você pode se aposentar sim, ter uma renda passiva aí pro restante da vida, com poucos passos, mas com bastante esforço, né? Não existe fórmula mágica. Sem dúvida, sem dúvida. E eu comecei a empreender, foi a tua pergunta, lá atrás, com 18 anos, antes de fazer 18 anos, eu já dirigia, naquela época, contra a lei, mas era assim, tinha uma certa liberdade. Eu dirigi automóvel desde os 15 anos de idade. Caramba. Então aquela voltinha no bairro, etc. Depois... Carro sempre foi um desejo de todo brasileiro, né? E eu tinha uma paixão brasileira, né? E eu tinha esse privilégio que a molecada, imagina, eu com 15, 16 anos, a molecada tava brincando de bola de gude. Eu também brinquei muito, tá? De todas essas brincadeiras lúdicas aí, mas eu já tinha carro. Né? Hoje eu sou casado com a mulher que eu comecei a namorar quando eu tinha 16 anos, que a Magda está em casa, está operada, né? Fez um transplante de córnea, mas está bem. Opa, um abraço aí para Magda. Isso aí. Não, eu sempre me emociono porque a Magda é minha companheira de vida, né? Sim. Então lá com 16 anos, ela com 15, nós começamos a namorar. Né? Então de lá para cá já são 36 anos, já fazer 37 anos juntos. E é uma caminhada longa, né? Casamentos aí têm, infelizmente, durado pouco. E nessa época eu já queria casar. Né? A Magda perdeu a mãe dela também naquela época de namoro. E eu falei, bom, eu vou assumir essa responsabilidade. E automaticamente eu falei, bom, o que faz? Eu fui estudar tardiamente até, vou falar isso agora na sequência.
E eu falei, bom, eu vou fazer faculdade. Já tinha terminado o segundo grau. Vou fazer faculdade para agradar minha mãe, sabe? O que eu ia fazer? Eu vou fazer direito, meu pai tinha feito direito, ou eu vou fazer algo que dê dinheiro. E eu pensava em dinheiro nessa época, eu não pensava em carreira, nada disso. E eu tinha um irmão, eu sou da uma família, eu sou mais novo de 3 irmãos, né? Somos 4. E o meu irmão, próximo de mim, era o seguinte na escala, né? Ele trabalhava numa transportadora, ele tinha um caminhão. Olha, a minha história começou dirigindo caminhão. Caramba. É. Na verdade, comecei com Teve uma essa coisa. experiência também, né? Também. Eu tenho muita história, né? E eu não tinha. Como fiz 18 anos, todos os meus irmãos ganharam um carro 0 km. Minha mãe deu para cada um de nós um carro 0 km. E eu ganhei o meu também nessa época. E eu falei, pô, eu tenho carro, mas eu tenho que ter vergonha de ter dinheiro para botar gasolina, não ficar pedindo minha mãe depois dos 18 anos, já namorando, né, 2 anos com a menina na época, né? E eu falei, não, eu preciso trabalhar. E eu falei, vou estudar, vou trabalhar. Por minha mãe, eu teria trabalhado primeiro. Ou melhor, teria estudado primeiro. Teria feito uma faculdade. E aí eu falei, quanto que meu irmão ganha? Eu via meu irmão curtindo restaurantes, né, fazendo viagens com as namoradas dele. E eu falei, eu quero isso pra mim também. Aí fui perguntar pra ele, quanto é que você ganha com um caminhão? Rapaz, pasmem, na década de 80 ali, na década de 87, 88, né, 89, ele tirava mais do que um médico. Caramba. É, um salário maior do que o de um médico. Eu falei, nada, vou estudar medicina, nada, vou fazer isso aí. Né? Vou fazer braçal, porque eu pensava no dinheiro. Eu não pensei numa estratégia. Só que eu sempre gostei de aprender. Então eu consegui conciliar, passar alguns anos em cima do volante de um caminhão, tive até 2 caminhões, fui sócio da transportadora com meu irmão, né? Nós tivemos negócios juntos. E aí depois eu tive que desfazer a indústria de entregas no Brasil, as estradas muito ruins, essas coisas todas. O frete foi ficando muito ruim para nós, terceirizados, né, que nós éramos donos de caminhões, para terceirizar para grandes empresas. E não tinha mais condição de ter aquele dinheiro, o que dava antes. Sim, Aí sim. eu decidi descontinuar. E minha vida sempre foi meio assim, sabe? Não quero mais e vou tentar outra coisa. Totalmente Virava diferente. página rápido, né? Exatamente. E totalmente diferente, Anderson. Assim, não saía de um caminhão para dar consultoria sobre alguma coisa relacionada, não. Eu saí, o que dava dinheiro? Na virada, isso aí já estou falando já da década seguinte, da década de 90. Já Fernando Henrique, presidente da República, das privatizações das telecomunicações. Ou seja, ainda era Telerge no Rio de Janeiro, Tele não sei o que aí no seu estado, né? E passou a ser, em muitos estados, a Telemar. Foi um marco, né? Foi um O marco marco. de tecnologia e telecomunicações, né? E naquela época foi uma oportunidade que abriu muito campo de trabalho. Tá? Muita coisa para trabalho. E eu falei, eu quero fazer isso aí. E o que tinha para você entrar? O caminho de entrada era você chamado de IRLA, que era instalador e reparador de linhas telefônicas. E era uma coisa assim que eu nunca me imaginaria fazendo. E é mais uma dica, né? Você pode ser o que você quiser, né? Sim. Isso fica bem claro. E aí eu entrei para ser IRLA e foi mais ou menos tipo caindo de paraquedas numa profissão. Só que a demanda era muito alta, você tinha uma demanda muito alta, então entrava qualquer um, de fato, e você ia aprender trabalhando, errando. E aí nesse ínterim, como eu tinha sempre aquela vontade de crescer, eu já procurei um caminho para chegar mais rápido, mais alto. E aí eu fui sondar, já estava sempre estudando, fazendo curso paralelamente, não fazendo faculdade, mas cursos de aperfeiçoamento. E aí eu tive o currículo avaliado, eu fui para a gerência dessa empresa, tá, na Caramba, época, uma grande empresa que foi prestava um serviço. processo de quanto tempo? Quanto tempo você começou e já Rapaz, não foi para demorou, gerência? nessa época, sinceramente, não demorou 3 meses. Ou Não seja, demorou 3 meses. você era faca na caveira, né? Faca na caveira. Começava e Faca na caveira. já enxergava, já visualizava qual era o próximo passo ali que você poderia Tem chegar, coisas né? que eu me emociono sempre com minhas histórias assim, mas tem coisas que a gente já conta, já fica mais, né, cicatrizada aquela coisa. Sim, sim. Mas eu vou me lembrando nos momentos que nesse momento eu estava com a minha família, eu já te falei, não passei necessidade, mas já o dinheiro acabando, vendi o caminhão, comprei um apartamento, foi uma coisa boa na época. E já ficando naquele, né, já no momento de você acabar o dinheiro, e era do desespero, aquela história do desespero. E eu me ajoelhei no meio de centenas de pessoas que estavam na porta da empresa para entregar o currículo, né? Eles pegavam um monte de currículo e depois chamava. Igual quartel, fulano, Beltrano, Beltrano. E quem entrava estava empregado. Então eu lembro que eu me ajoelhei ali
e pedi a Deus, eu falei, faz com que meu currículo seja escolhido no meio daquilo tudo. E assim que eu levantei, o cara abriu a porta e chamou meu nome de um monte de gente. E eu falei, cara, Deus é Caramba, fantástico na minha vida. um exercício prático da fé, né? Da fé. É muito presente, eu vou chegar nessa Sim, fase, sim. né? E nem sempre eu fui evangélico, né? Há pouco tempo, inclusive, eu fui convertido, que eu me converti, né? Mas sempre Deus esteve presente na minha vida. Então, isso foi uma passagem que me marcou bastante. E a partir daí eu alavanquei a carreira, fui já para gerente de área, né, de micro áreas, depois eu fui crescendo. Só que a empresa tinha um problema nessa época. A Telemar tinha um grande problema lá interno, que depois foi descoberto de falcatruas, etc., que não repassava o dinheiro em tempo hábil. Então essas empresas também não repassavam para os funcionários e obviamente que nós ficávamos chateados e teve greve. Não fui responsável por nada disso, mas as empresas começaram, os funcionários começaram a fazer greve. E já estava ficando ruim para mim, assim, 6 meses trabalhando, eu soube que em São Paulo, lá que estava a nata do negócio. E aí eu comecei a fazer contatos, network, né? Que você conhece um, que conhece o outro, que indica e falou, olha, você é gerente aqui, você que tem um conhecimento, tem um amigo precisando de um gerente lá para São Paulo. É uma empresa pequena, tá? E ele está gerenciando lá cerca de 60, 70 funcionários e você vai cair com uma luva. Ele é fazendeiro, não entende muito, entrou também pelo investimento. E eu fui, assumi essa empresa por pouco tempo também, porque assim, logo que ele viu que botou uma pessoa capaz, competente, modéstia à parte, no momento, ele deixou de ir. Então ele ficava na fazenda e eu fazia tudo. E eu deixei de ter vida, né? Meu filho já nascido, pequeno, eu tinha que voltar para o Rio no final de semana e eu já não tinha mais como voltar para o Rio, porque a demanda foi crescendo e eu ficava, quando eu me vi, eu estava 3 meses direto em São Paulo. Totalmente envolvido num sonho de alguém, né? No sonho de alguém, que não era meu exatamente. Sim. Estava me satisfazendo naquela época financeiramente, mas não era só o financeiro, né? A gente não tem só a meta financeira. E aí eu falei, bom, vou largar disso. Dei um ultimato para ele, ele não acreditou que eu ia sair da empresa dele. Eu falei, olha, você venha na segunda-feira que eu realmente estou deixando sua empresa, só que eu não vou abandonar, eu quero que você assuma que eu preciso da minha família primeiro. E aí foi isso que aconteceu. Eu voltei para o Rio de Janeiro, só que ao saber, né, Deus é maravilhoso, ao saber que eu estava voltando para o Rio, que eu estava saindo de São Paulo, teve um bochicho e o pessoal da diretoria da Telemar, não, perdão, em São Paulo é Telefônica, são os espanhóis. O pessoal da Telefônica, que uma demanda muito grande, São Paulo é um país, né? Demanda Sim, enorme sim. de trabalho. Eles falaram, não, a gente precisa dessa mão de obra. Me perguntaram se eu aceitaria um desafio de que era de trazer pessoas para São Paulo, de onde que fosse, né? E que eu abrisse uma empresa que chama lá de Gata, né? Chama que é a empreiteira, CC empreiteiro, CC Gato. Eu trabalhava para um gato e me tornei um gato. Foi aí que eu comecei a ser a minha primeira empresa, foi essa, de telecomunicações, né, que é a RMF Telecomunicações, que era Rademar Magda e Filhos, é o nome da minha, Caramba. que hoje está ressignificado, que continua sendo uma empresa minha, só que está ressignifiquei o nome, que agora é Riqueza, Maestria e Felicidade, que Opa, é RMF Treinamentos. Já entendi. tem aí há 20 e tantos anos, desde aquela época, né? E foi aí, Anderson. Se eu for falando, eu vou continuar aqui. Caramba, se você que está nos assistindo, depois você volta aí um pouquinho, uma história incrível que a gente tá ouvindo. E se você entrou agora e está assistindo a partir de agora, nós estamos aqui hoje com Rademar de Sá, que é um grande amigo, um sócio, um parceiro. E ele começou contando uma história, né, uma jornada empreendedora, uma jornada de vida, que começou lá atrás, com 16, 17, 18 Positivo. anos. E pasme, acabei de descobrir que ele foi caminhoneiro. Olha É, só, um multiempreendedor. Hoje tem algumas atividades, entre elas a Casa Perfeita Construtora. Eu convido você a conhecer lá no Instagram. Acabei de descobrir que lá atrás ele começou em cima de um caminhão. Me manda um abraço aqui para todos os caminhoneiros. Inclusive temos alguns clientes que são caminhoneiros em uma das nossas atividades também. Mas eu não sabia que o Rademar tinha sido caminhoneiro. Então fica aqui um insight para você. Se hoje de repente você está fazendo uma atividade que não está coligado diretamente com o seu propósito, fica tranquilo. Mantenha ela porque é isso que traz o teu sustento hoje para casa. Mas você nunca, rigorosamente nunca pode deixar de sonhar. Sonhe, coloque o seu sonho num papel, né, traz ele para o mundo real e aí você começa a trilhar. E é exatamente isso que a gente está ouvindo aqui que o Rademar está trazendo. Primeiro ele comprou o caminhão, não é isso, Rademar? isso aí.
teve um segundo caminhão, começou a fazer frete aí pelo Brasil afora, e um momento que a coisa estava caminhando bem, as mudanças governamentais acontecem, e aí é um segundo insight que eu trago para você. Tenha sempre um plano B, fique sempre atento ao mercado. As mudanças governamentais, e a gente que tem um pouquinho mais de experiência, né, Rademar? Sim. A gente sabe o quanto as eleições elas mudam às vezes o país todo, impactam o país todo de uma gestão para outra. Independente aqui, não estou falando aqui de esquerda, de direita, de centrão, não estou falando disso. Mas as mudanças políticas, elas sempre vão impactar o mundo empresarial. Então daí a importância de você estar conectado. Essa história de que eu não gosto de política, esquece isso, você tem que gostar sim. Porque enquanto você não participa das decisões, você vai ter que simplesmente se sujeitar a decisão que alguém tomou por você. Então participe da política sim. Agora, participe, lógico, né? Realmente entendendo, fazendo da sua voz aí uma decisão, não só para a sua vida, mas para a vida da nossa sociedade como um todo. E Rademar, aí você trouxe... teve um outro entrevistado aqui que a gente falou de tecnologia, se não me falha a memória, foi a Margarete, que também falou exatamente desse período. E eu lembro, Rademar, que isso foi um marco, né? Porque na época, eu até comentei isso num outro episódio, eu lembro que a minha mãe tinha ações, né? O telefone era tão caro, né? Muito dinheiro. O telefone era tão caro que tinham ações que eram comercializadas na bolsa por conta de uma linha telefônica. E aí, de repente, uma mudança do governo democratizou isso, né? E fez com que todas as pessoas tivessem acesso a uma linha telefônica e logo um pouquinho depois... inclusive linhas de telefônica móvel, né? Aparelho móvel. E aí entrou diretamente na tecnologia, né? Porque são os aparelhos. O Brasil, nesse momento, ele saiu da carroça para um foguete espacial, praticamente. Eu acho que foi, talvez, desse século que nós vivemos, eu acho que foi uma das grandes mudanças, né, assim, radicais, né? Talvez depois da internet, mas passou por esse processo aí da telecomunicações. Então, olha só o que já aconteceu na vida do Rademar. Foi motorista de caminhão, não entendia nada de telecomunicações, mas mergulhou na busca de conhecimento. Então, amigo, se você está ouvindo a gente e você quer cair de cabeça em alguma área, busca conhecimento. Pode ser uma faculdade, pode ser um curso de ensino médio, pode ser acompanhando uma pessoa que já chegou lá onde você quer chegar. E talvez essa seja a forma mais rápida de você aprender. E aí tem os grupos de network aí, procura um próximo de você, da sua cidade, do seu estado. Com certeza tem algum grupo aí. Procure um mentor, é muito importante você ter um mentor, alguém que já teve também essa jornada, que vai te mostrar como você não cair em alguns buracos, não tropeçar em algumas lombadas e ter uma vida, quem sabe, um pouquinho mais suave. Mas saiba que essas lombadas, elas fazem parte da vida, elas nos dão calos, né, para a gente poder seguir na jornada. E o Rademar, ele fez isso, ele entrou de cabeça numa área, buscou conhecimento, navegou nesse oceano azul, na época ali das telecomunicações, e aí a vida continuou, né? Foi até que fase essa parte de comunicação e por que você saiu dessa área? Bom, o que aconteceu? O que acontece é sempre, né? Assim, quem é pequeno sabe que em determinado momento ou você cresce ou desaparece. Boa. Né? E quando você não tem uma força motriz te impedindo de crescer, porque isso tudo é monopólio, infelizmente a gente tem que dizer a verdade. As grandes empresas, até hoje, elas seguram as pequenas, ou elas compram as pequenas, né? Ou elas te impedem de crescer. Faz parte, né? Faz parte do processo. É como se fosse um ecossistema, a gente chama de ecossistema, que é verdade, né? O maior, né, se alimentando do menor, isso aí vai. É do jogo. E aí você tem que crescer ou desaparecer. E aí eu cheguei nesse momento nós tivemos uma reunião na Telefônica São Paulo, que já soubemos que as grandes teles estavam reunidas lá na sede, que era no bairro onde Ayrton Senna nasceu, não me vem à mente agora, sempre esqueço o nome desse bairro. Não vou lembrar. Enfim, eu lembrava muito por causa do que foi o bairro do Ayrton Senna. Eu passava em frente à casa do pai dele, onde ele morou, etc. E nesse dia teve essa reunião, e a nossa reunião ia ser depois da deles. E a gente sempre tinha... as reuniões eram sempre feitas em conjunto, pequeno com grande, não tinha diferencial. Os donos das empresas ou gestores, os CEOs, né?
E aí eu achei aquilo estranho, nós fomos convocados, aí chegou lá, eu lembro que veio uma pessoa da Espanha, um espanhol, tá? Que veio falar conosco, geralmente era um brasileiro, alguém que era subordinado aqui da própria telefônica. E ele entrou na sala, ele pegou um pilô no quadro e mudou só o valor, assim, era 36, não, R$ 42, que era um dos valores que a gente recebia, que era por linha de telefone instalada, tá? R$ 42 que nós recebíamos por linha, e ele botou embaixo R$ 18. O nosso custo de instalação por linha naquela época, só para ter uma ideia, né, para você fazer um paralelo de custo, era de R$ 9. Então a gente gastava R$ 9, então tinha um lucro absurdo, tínhamos um lucro absurdo. Só que ali a gente tinha ainda algumas coisas de imposto e tal que aumentava, mas chegávamos lá, R$ 12. E ganhávamos 42. Pô, você gastar 12 para ganhar 18 é inviável para a empresa. Sim. A empresa não vai gerar, tá? Você tem imprevisto, você tem um monte de outras situações. São coisas indiretas, né? Que você tem de gasto. E aí eu já naquele momento eu falei, não, tô fora, eu vou desaparecer. Se eu tentar, eu vou falir. Então eu vou sair com o dinheirinho que eu tenho, vou sair com dignidade, né? Aquela saída pela direita. E foi o que eu fiz. Me reuni depois com os companheiros, né, os donos de empresa, nós fazíamos compras juntos para diminuir custo, etc. E falei, gente, eu estou voltando para o Rio de Janeiro e eu sugiro que vocês façam a mesma coisa, voltem para suas cidades ou tentem novos negócios. Mas o que a gente vai fazer? Eu falei, também não sei por enquanto. Mas sei que eu estou ainda saindo com um pouquinho de dignidade, vamos seguir para outra coisa. E o empreender é mais ou menos isso, infelizmente. Sim. Né? Por isso é importante você ouvir os mais velhos, ter um mentor, porque você vai errar menos, né? Sem dúvida. E assim, Anderson, foi mais um momento difícil, só que quando você está com dinheiro, a verdade é essa, tudo se torna mais fácil. Voltei para o Rio de Janeiro. Isso né? era em que época, mais ou menos? Já em 2000, Já em 2000, início né? de 2000, foi quando eu me mudei para Maricá. Então você passou uma década nesse Foi, mercado, foi, né? foi. Do caminhão demorou um pouquinho para transição para telecomunicações, passei um tempo bastante. E aí eu em Maricá, na praia, tá? De manhã, dia de semana, tá? Bem aposentado, aquele estilo de vida bem aposentado, sem ter pressa para resolver, porque ainda estava com uma situação financeira. Eu vi um carro da Telemar, né? Que depois virou Oi, né? Um carro grande e tal, eu vi que era um supervisor, pelo uniforme, pela aparência. Eu brincando com ele, falei, vim de São Paulo agora, há 2 meses atrás, e fui gato lá. Ele falou, rapaz, a gente tá precisando de gato aqui, de empreiteiro e tal. E me deu o cartão e falou, vai lá na 2 de dezembro, que é no Jacarezinho, Jacarezinho, que é onde que tinha o local dos contratos lá. Eu falei, bom, não custa nada, eu vou lá. Rapaz, eu peguei um grande contrato. Aí foi um passo que eu dei que seria, se acerta, seria realmente a aposentadoria, né? A independência financeira total. Que eu peguei um contrato de R$ 2 milhões na época por ano, né? Então o lucro ia ser um absurdo, né? Só que a estrutura que eu teria também de investimento era bem alta. Eu teria que investir ali uns 400 mil, né? Mas aquele contrato ia ser por 2 anos no mínimo. Então já são Tinha 4 milhões que você uma já certeza de recuperação, né? E aí, como tudo é máfia, infelizmente tudo tem essas estatais, praticamente a Oi, né, uma estatal, porque ali tem empresa do governo, tem empresa de filho de presidente, de um monte de. Aquilo é um Frankenstein. Né? A Oi era um Frankenstein, é ainda, né? E tô falando isso, eu não sei se vou ter algum tipo de retaliação, mas é a minha percepção da época. E aí o que aconteceu? O gerente de área, onde eu fui designado para a área de Niterói, nós não tínhamos facilidade para trabalho. Tudo era dificultoso, e eu com caminhão na rua, com equipe de lançamento de cabo, aquele cabo de telefone grossão que vocês veem na rua, equipe de cabeamento subterrâneo, que é uma outra especialização. Então você tem que contratar essa mão de obra especializada, emenda de fibra ótica, tudo isso eu tinha que ter na equipe, uns 150 funcionários. Tá? Minha esposa, Magda, trabalhava comigo dentro da Telemar, era todo mundo junto. E tinha que no final do mês pagar os funcionários, trabalhando ou não. Então minha folha de pagamento era muito alta. E não produzi no primeiro mês, não produzi no segundo, não produzi no terceiro. Eu falei, nossa, o banco já está começando a me chamar. Né? Meu lastro era com o contrato que eu tinha, mas o banco falou, cadê? Você não tem nos ajudado pagando nada. E aí eu comecei a ficar preocupado, fui gritar. Né? Olha, o que está acontecendo? E ali minha empresa foi descartada.
Eu tive uma reunião, ele me chamou na sala dele e falou assim, sua empresa está desqualificada. Eu falei, mas por quê? Porque você não está produzindo. Eu falei, mas você não está deixando eu produzir. Ele falou assim, não, você vai lá no 2 de dezembro e dá teu jeito lá. Ele tirou minha empresa do sistema da Telemar. Eu não consegui trabalhar nunca mais para nenhuma tele, porque ele botou como insuficiência técnica. Caramba. Ou seja, é uma... Queimou, né? O famoso queimar a empresa, né? E isso eu posso falar tranquilamente, não vou falar o nome da pessoa para não ser processado, mas é uma pessoa que veio da Rede Globo, tinha um monte de apadrinhamentos internos, é a pessoa que não era de telecomunicações. A empresa que entrou no meu lugar, eu conhecia o dono, inclusive, só que a business é um mundo da selva, né? O cara deu 2 carros zero para essa pessoa, isso tem comprovado. 2 carros zero e mais uma quantia em dinheiro para ele tirar minha empresa do negócio. Rapaz, é desesperador você passar por isso e eu fiquei com aquela dívida de 400 mil reais no banco. Então sem dinheiro. Você que está aí nos assistindo, começa a perceber o que é essa selva de pedra, né? Que é o Muito mundo, difícil. a jornada empreendedora. Mas tudo isso e a forma como a gente coloca isso aqui, é muito importante você entender que isso faz parte do processo. Algumas pessoas vão passar por momentos de grande turbulência, mas se tem uma coisa, Rademar, não sei se você concorda comigo, mas eu, por exemplo, eu nunca tive carteira assinada. Eu sempre fui empreendedor, né? Desde o início da minha jornada, ou eu fui servidor público, ou eu fui empreendedor. E a vida empreendedora começou desde lá de trás. O interessante, por mais que tenha esses momentos, né, desafiadores, a gente, quando olha assim para cima e tem a vida e decide ser um empreendedor, o que faz talvez a gente continuar sempre é de que aqui a gente não tem teto, né? A gente tem condições de dar a volta por cima, seja por um momento de quebra, seja por um momento de alguém puxar o nosso tapete, né? Mas a gente consegue dar a volta por cima e empreender, que seja numa outra área, né? Anderson, eu digo isso pelo seguinte, assim, abrindo o coração, porque foi o que eu te prometi, sem histórias, né, historinhas para contar, né? Vou falar o lado ruim também. Sim, não, sem dúvida. Mas eu estou dizendo isso porque é totalmente... É vida real, né? Não, vida real. E eu totalmente... para as pessoas entenderem que muitas vezes a gente vai por emoção. Tudo isso, a gente vê cifra, a gente vê promessa... E tudo estava na cara de que ia acontecer isso. Sim. Porque se você passa um problema num dia, no segundo dia, no terceiro dia, você tem que começar a analisar. Eu esperei 3 meses para analisar. Sim. Então eu estou contando os erros que os empresários cometem, porque não tinha gestão. É o tal do eu presa. E nesse momento você não tinha nenhum plano B, né? Era só aquilo não, ali, né? Plano A era o plano A é o plano único, né? Exato. E assim, e eu não tinha noção de gestão, sabe? A gestão era sou eu. La garantia sou eu, a gestão sou eu e vamos que vamos. E bota a mulher para trabalhar, o filho faz e vamos que vamos. Esse é o nosso grande erro do empresário brasileiro, né? De não ter... o que sempre ouço, né? E era minha desculpa também. Mas eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa qualificada. Tem dinheiro sim. Porque se você não tem dinheiro para pagar o salário, chama ele para ser teu sócio. Chama ele para participar do teu negócio. Você prefere ficar, você que está aí nos ouvindo, nos vendo, você prefere ficar ganhando 10 reais para sempre, porque você não quer dividir 100 reais com um amigo? É isso que acontece. Se você chama esse amigo, uma pessoa qualificada, para dividir isso contigo, vocês dois juntos vão fazer 100. Separados, cada um faz 10. Então, por que isso? Né? A gente precisa ter essa questão. E o network é importante para a gente. Como o Anderson falou, nos conhecemos há pouco tempo, nos tornamos sócios. Temos outros negócios já em vista. Vamos almoçar hoje juntos. Sim. Sempre surge alguma coisa. Né? E já tem um telefonema que ele já fez ali uma mensagem para uma pessoa da construtora, no ramo da construção, que ele vai me colocar em contato. Ou seja, essa roda que gira assim. Então essas derrotas que a gente conta, que nos impulsionam, obviamente que a gente aprende com isso. Verdade. Né? E foi muito doloroso também, mais uma derrota, porque além disso, nas últimas, eu não tive aquela coisa de sair sem nada. Não é só sair sem nada, não é só sair devendo. Então vem a depressão. E eu sempre falei, a gente quando está precisando, você não pode ter depressão. Obviamente que é uma doença séria, que eu entendo que seja, respeito, né, os profissionais, mas na época eu achava que isso era absurdo.
Acho que muita gente da minha idade, dessa época, Durante achava muito isso. tempo foi encarado como uma fraqueza, né? Fraqueza. Uma fraqueza, né? Fraqueza. Falavam coisas piores, né? Usavam palavras piores para chamar, ainda Sim, mais sim, sim. homem que tinha de depressão era chamado de outras coisas, né? E eu achava também, nessa época eu falava, não, não posso. E nesse momento eu me vi depressivo, olha isso. E aí é o bom disso tudo que você começa a acreditar também nas outras coisas. E você abre sua mente, você expande, né? A sua criatividade tem que aflorar para você sair daquela situação. E eu pensei, gente, é o seguinte, eu tenho minha família para cuidar e tem o banco me ligando e assim, eu preciso resolver isso o mais rápido possível. Só que entre minha família e o banco, eu tô casado com a minha família. E eu deixei o telefone tocar por um tempo, bastante tempo até. Falei, não, vai ter o telefone tocar. O difícil que é que você fica restrito no mercado, que te impede, muitos empreendedores sabem do que eu estou falando, né, de você estar empreendendo com restrições de crédito. É muito mais difícil esse caminho, mas fui. Né? E daí você vai, começa a fazer uma sociedade, empreender. Eu sempre fui vendedor, não é? E eu falei, agora eu tenho que voltar para a escola, agora eu tenho que ser gestor. E eu fiz a minha primeira conclusão de ensino superior com 40 anos de idade. Caramba, ou seja, não tem limite, né? Não tem limite. Pode fazer a qualquer momento. E eu já sou pós-graduado, sempre gostei de vendas. Eu te falei, nesse período todo, inclusive de telecomunicações, de caminhão, etc. Eu sou um amante, um apaixonado pelo desenvolvimento humano. Então, todas essas formações de PNL, sou Master PNL, Master Coach, todas essas formações que vieram ainda ao longo das décadas, né, de 90, final de 90, 2000 e para frente, fiz todas essas formações, Master Training, formação completa que você tem. Vou lançar mais para frente uma imersão, eu vou te contar, você vai ser o primeiro a saber. Opa, Vamos fazer juntos, eu quero que você esteja comigo lá dividindo o palco. maravilha. E eu sei Vai que ser você um é muito prazer. bom nisso. E a gente acabei, né, na verdade, sempre investindo, procurando novas modalidades, tecnologia, alguma coisa para fazer dinheiro, para sustentar a família. E surgiu essa franquia que eu adquiri também de construção. Ou seja, nós oferecemos crédito hoje. Hoje eu sou sócio, como você falou, de algumas empresas, né? Eu tenho CEOs em todas elas. E aqui eu sou o CEO, né? Não, já não é mais eu presa, já funciona de uma maneira mais autônoma, mais correta, estruturada, totalmente estruturada. Por ser também uma franquia já facilita, né? Então você já tem aquela coisa mastigada de cima para baixo, que é o crédito, né? Crédito imobiliário, crédito para aquisição de imóveis, para construção de imóveis, para aquisição de terreno, para condomínio. Então tem um caminho grande aí que eu queria começar a falar disso, mas eu quero te dar a palavra Maravilha. para a Não, gente não, fantástico. Então, a gente tá percebendo agora mais uma transição da sua pulando vida, muita né? coisa. É uma transição que a parte de telecomunicações foi até ali os anos de 2000, né, que você colocou. Sim, 2000, a partir daí, bem recente, né? recente, tá, né? Recente entre aspas, né? Já passou aí 24 É anos, né? verdade, A né? gente que vai envelhecendo E passa o e tempo, não vai pulando. percebe tanto, né? Mas o rádio, você que está pegando daqui para frente, eu recomendo que você volte um pouquinho. Tem muito insight, muito aprendizado, não só história de sucesso, mas também desafios, que é legal você ouvir. Ele falou muito desse momento que às vezes a gente como pessoa jurídica, né, privado, com relação em relação a empresas, né, do poder público, governo, como a gente vive às vezes navegando em um oceano obscuro, e o que isso pode trazer de consequências para você, para sua vida. Um outro insight que eu peguei aqui, Rademar, antes da gente começar nesse seu momento atual, é a necessidade do equilíbrio entre todas as áreas da nossa vida. Positivo. Você não falou isso de uma forma muito direta, mas quando você trouxe a questão da depressão, da necessidade de você Sim, dar atenção à família, né, de escolher, pô, eu pago o boleto ou eu cuido da minha família? Não, exato. eu vou cuidar da família. Então, amigo empreendedor, às vezes a gente se mergulha de cabeça porque o nosso negócio tem que dar certo. E quando você tem só o plano A, não tem um plano B, o negócio tem que dar certo realmente. Mas nunca descuide da sua família, porque é lá que no final do dia você vai chegar e você vai ter aquele seu apoio da sua esposa, dos seus filhos. Né? Hoje a gente vive aí no mundo de pets, né? Dos seus pets que Exato. vão estar te recebendo. Então a família precisa ter um espaço na sua agenda. Da mesma forma, a saúde. Se você não tem a saúde mental legal, se você não tem a saúde física, cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, cuidado com o que você ingere, você em algum momento essa máquina vai falhar.
né? E de uma forma indireta o Rademar falou isso, e eu senti aqui o desejo de externar, porque Maravilhoso. é algo que já aconteceu comigo, né? Eu já tive ali um infarto quando tinha 33 anos de idade, né? Por estar excedendo no trabalho, e esqueci completamente de todo o restante, né? Acontece. E hoje em dia a gente vê as doenças aí neurológicas, né? A depressão, a ansiedade, as crises, né? Um excesso de medo. Então, cuidado. Se você está entrando nessa jornada empreendedora, dê atenção ao negócio, sim. Faça tudo aqui que o Rademar, essa jornada que o Rademar passou. E olha o que o Rademar falou. Após os 40, ele fez uma série de formações, né? Sim. Antes, ele se lançou no mercado, começou ali fazendo as suas atividades. Agora, não abra mão da sua formação, não. Se Sim. você não quer fazer faculdade, não tem problema, mas busca uma formação para você entender de gestão, entender de finanças, entender de como tocar um negócio. É muito normal, né, Rademar, a gente que às vezes não, né? A gente que é especialista em um negócio, e aí você pega aquela sua especialização, transforma no negócio, né? Você sabe muito bem do operacional. Sim, Só que quando você cai dentro de uma empresa, você se depara que você também tem que sacar de financeiro, né, também. de tributário, né, Exato. de gestão, de administrativo. É um choque total. Exatamente. E a gente aprende, a história do Rademar é muito parecida com a minha. A gente aprendeu na pancada, né? Exato, Na exato. pancada. A gente foi passando todos esses departamentos, Sim, sim. apanhando, apanhando, apanhando. Faz de um jeito, dá errado e tenta de outro, até que busca o mentor, né? Busca alguém para Sempre. acelerar o processo. Passou o tempo e agora o Rademar, ele conhece uma franquia chamada A Casa Perfeita Construtora. E o que é isso, Rademar? Fala um pouco mais pra gente. O que é a casa, Vamos a lá. Casa Perfeita Construtora pode fazer por mim, pode fazer pelo nosso amigo Mas que eu está aqui nos posso assistindo? pedir uma licença, voltar só um Pode sim, pouquinho? pode sim. Voltar só um pouquinho. Primeiro, para falar, te agradecer mais uma vez. Você falou agora, foi fantástico, é maravilhoso. Isso aí realmente tem que ter o equilíbrio. Tá? Que a gente aprendeu na marra essa questão de saúde. Hoje, graças a Deus, tem várias pessoas aí, vários empreendedores de sucesso aí na internet vêm falando muito disso, do equilíbrio, da saúde, de você ter equilibrar a mente, saúde, família, né? Falando muito da família. E assim, é totalmente verdadeiro. E a questão de aprender é sempre. Você tem que sempre buscando aprender, sempre estar com a sua mente em movimento, ser dinâmico. Muitas novidades. Hoje tem a inteligência artificial que está aí nos proporcionando vários saltos. Mas a gente não pode confundir uma coisa que eu falei para uma amiga minha agora recentemente, que é assim, as pessoas hoje nós temos muita informação. Verdade. Né? Então as pessoas têm informação, conhecimento, tem a diferença, né, de informação, conhecimento e sabedoria. E as pessoas não sabem discernir isso. Informação, conhecimento e sabedoria. A maioria só tem informação. Sim. E eu faço uma analogia que eu acho que é bem simples para todo mundo entender, né? Que assim, informação é você saber que um tomate vai numa salada. Tá? Isso é uma informação, um tomate na salada. Conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. E sabedoria é você saber que você não pode colocar um tomate na salada de fruta. Então as pessoas estão confundindo e estão botando Fantástica analogia. a salada, né, de alface, tomate, cebola dentro da salada de fruta porque leu na internet alguma coisa. Então tem que ser o senso crítico, né? Você tem que saber discernir essas situações de informação, conhecimento e sabedoria, né? E sabedoria para mim ainda é mais profundo. Sabedoria é você botar aquilo tudo que você aprendeu em prática. Que tem aí do outro lado da telinha aí da multitela, né? Tem gente no celular, no tablet, na própria TV em casa. E ela tem conhecimento suficiente, né? Mas está vendo uma pessoa fazendo ali, dando um curso, vendendo um curso, porque essa pessoa tomou a atitude de fazer. E muita gente está aguardando isso, né? Por quê? Você tem que ter esse lastro. Saúde mental vai passar por esse lastro. Por você ter fé, tá? Independente da sua religião ou não ter religião, você tem que ter fé. Né? Tem que honrar a sua família. Se você é solteiro ou não, honre a sua família, pai, mãe, familiares próximos. Né? E depois o trabalho. Verdade. Né? E a gente vai ter essa equação, vai te fazer, de qualquer maneira, você vai prosperar. São pilares de sustentação da vida, né? Na vida. E se você que está aí nos assistindo
dê atenção a esses pilares de sustentação da vida. A gente até fugiu um pouco do nosso bate-papo, entramos Foi porque nessa seara, mas que é importante demais, né? porque E aqui aquela historinha do super-homem, da Mulher Maravilha, esquece isso aí. Aqui é corpo, Real né? life. Exatamente. Aqui é carne, né? Que dentro corre sangue de todo mundo. E a Erramos gente muito. supera, a gente erra, acerta, mas o nosso corpo, se você quer fazer o que você faz hoje por muito tempo, você tem que cuidar da sua mente, tem que cuidar do seu corpo e mais do que isso, cuida da sua família. E você vai ter aí uma certeza de... Pode ser que as coisas em algum momento financeiramente aperte, mas você vai ter sempre pessoas que te amam, né, aí do seu lado. Sempre. E a gente até passou meio que correndo, né, da questão do network, né? Foi E até verdade. fazendo uma analogia com essa questão da saúde, e principalmente nós homens, né? Hoje isso está um pouco, está se quebrando, né? Mas dentro dos grupos de network, inclusive esse apoio você pode ter. Né? A gente se torna tão íntimo, né, das Verdade. pessoas que estão ali participando conosco do grupo, que a gente se sente à vontade para dividir dificuldades, né? Dividir desafios, dividir exatamente essas dores que a gente sente, né? E estão aqui ocultas, né? Que a gente não externa E ela. temos esse retorno. Né? O Sim, sim, legal é que as pessoas, nem tudo gira no dinheiro. Né? No exatamente. networking você sente a dor do outro, se compadece e ajuda. Né? Temos psicólogos, temos todo tipo de empreendedor, de empresário nesses grupos. E que não é só a questão. Tá nítido que todo mundo está vendo esse lado de familiar, de se ajudar, de se auxiliar. Isso é Sim, fabuloso. sim. E vou fazer aqui um comentário rápido para vocês entenderem a importância do network e mais do que isso, as oportunidades que estão dentro de um grupo de network. No ano passado, eu conheci o Rademar dentro de um prédio, de uma franqueadora, Exato. de um grupo de network, que não tem problema aqui nenhum de falar. Inclusive, a gente vive, né, um momento, viveu um momento, principalmente no ano passado, muito bom, né, de grandes negócios realizados, que é o Brasil do Bem, né, do nosso hoje amigo e multiempreendedor brasileiro, reconhecido não só aqui dentro do Brasil, mas mundialmente, que é o Carlos Wizard. E nós tivemos o privilégio, eu e o Rademar, de nos conhecermos Sim, ao lado lá do Carlos Wizard, que muito mais bom. uma vez eu mando um abraço para ele. E ali a gente começou uma jornada dentro de um grupo de network. Desenvolvemos, o Rademar tinha uma franquia, né? Eu estava com outra, a gente desenvolvendo as nossas atividades e em um determinado momento o Rademar me fez um convite, a gente entendeu que tinha Nos condições tornamos sócios. de caminhar junto e dentro do grupo nós nos tornamos sócios. Ali foi um primeiro negócio, passou o tempo, hoje o Rademar está aqui sentado, privilégio de ter ele aqui no nosso canal Connect Work, ele sendo entrevistado, contando essa história incrível aí de vida, essa jornada empreendedora. Antes de começar aqui o nosso podcast, nós conversamos de um outro negócio que pode vir a acontecer, né, Sim, dentro da área de construção. vai acontecer. E por que eu estou falando tudo isso? São oportunidades que você, que de repente está aí sentindo aquela solidão do empresário, né? Aquela solidão empreendedora, porque tá tentando consertar, fazer as coisas todas sozinho, vai para um grupo de network. Porque lá dentro você vai. Tudo isso, todas essas dores que a gente falou aqui, de depressão, de ansiedade, de não saber fazer gestão, de não saber cuidar do financeiro, de só saber ali fazer o operacional. Só que se você tem um operacional e não tem um comercial para vender o seu operacional, Exatamente. você não vai ter receita. Né? Então, procura aí um grupo de network. Bota aqui embaixo no comentário se você não conhece nenhum. Vou fazer questão de saber aonde você está e indico um para você. Se você estiver no Rio de Janeiro, convido você a participar do nosso grupo de network. Então manda um e-mail aqui pra gente, comenta aqui embaixo, ó, eu quero, escreve aqui, eu quero participar do grupo de network. Eu vou fazer contato com você, né? Eu, o Rademar, vamos fazer contato com você e vamos inserir você nesse universo. E Rademar, eu queria que você complementasse aí, pode falar do network e já introduzir aí a casa perfeita, que eu estou curioso. Eu quero entender como é que eu ganho dinheiro com a casa perfeita. Né? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo prático, né, de como quem está nos assistindo, você, né, qualquer pessoa, pode se tornar um empresário do ramo da construção civil ou só empreender sem você precisar saber nada sobre construção, nada sobre nada de terreno, de nada disso. O que nós fazemos?
uma espécie de consultoria, né? Uma espécie não, somos um consultor, somos um mentor. Nós pegamos pela mão, eu vou te pegar pela mão, tá? E você quer alavancar sua vida financeira, vamos dizer assim. Rademar, mas eu não tenho dinheiro. Legal, eu também não tenho, mas eu estou fazendo bastante dinheiro com isso. E aí, como é que funciona? A gente trabalha com o dinheiro do banco, com o dinheiro a mercado, que nós chamamos, né, nessa modalidade. A Caixa Econômica também tem esse tipo, nós também fazemos através da Caixa Econômica, que nada mais é, a operação é a seguinte. Se você já tem um terreno, nós vamos construir uma casa unifamiliar de médio para alto padrão neste terreno, utilizando recurso do banco. Nós iremos vender essa casa e com o lucro dessa casa, dessa venda, vai ficar para quem investiu. Quem, no caso, meu cliente, no caso você, que quis esse crédito. Mas eu não tenho terreno. Posso também ter o crédito para aquisição de terreno e construção. Tá? Hoje nós temos obras no condomínio Alphaville Maricá. Tá? Estamos vindo aqui para Barra da Tijuca também. Já tem proposta. Aqui o ticket médio é bem mais alto, mas eu vou fazer uma média de casas por lá no Alphaville Maricá. Tá? Uma construção hoje aí, você que quer investir, tá? Você vai investir numa casa, vou conseguir o crédito para você. O que você tem que ter? Um nome limpo, uma renda compatível. E o legal disso tudo, se você não tiver a renda sozinho, você pode se associar a outras pessoas, não necessariamente da sua família. A Caixa Econômica, ela te limita a fazer só renda familiar, comprovada, ou seja, contra-cheque, sempre bem burocrático. O nosso crédito a mercado, nós vamos ser mais flexíveis quanto a isso, inclusive quanto às restrições, dependendo da restrição que você tiver no seu nome. A gente vai poder conseguir seu crédito da mesma forma, e a gente tendo uma média de uma renda média, que nós no particular nós podemos conversar a respeito, de uma casa, por exemplo, que vai ficar pronta, com terreno e construção por R$900 mil, R$1 milhão, nós vamos vender essa casa por no mínimo R$1,5 milhão. Então, ou seja, a diferença é o lucro. Tá? A diferença desse 1 milhão da casa pronta para venda fica em torno de 500 mil. Vamos pagar, obviamente, impostos em cima disso. Vamos pagar também a parte de legalização da obra, casa pronta, tem uma BITS, essas coisas todas. Deixa aí um lucro aí por baixo de 350 mil, sem medo de errar. Ou seja, se você quiser ganhar, investir para ganhar no mínimo 350 mil, sem entender nada de obra, sem precisar se arriscar com nada, por quê? Porque tudo isso é feito à base de contrato. Nenhum dinheiro vem para a minha construtora, o dinheiro vai diretamente para a conta do cliente e o cliente paga a minha construtora. Tá? Porque eu vou fazer essa obra para você, tá? Eu vou fazer a obra para você, vou vender a casa para você, vou conseguir o projeto para você. Ou seja, literalmente você só vai acompanhar. Se não quiser ir nem na obra, a gente filma a obra para você. Tá? E você, agora, se quiser acompanhar todo o passo a passo, não tem problema nenhum, até prefiro que a pessoa dá a opinião dela, se a casa, se esse projeto está agradável, se não está, e é lucro certo. Tá? Então, esse mínimo que deixa aí, eu espero ter sido bem prático, sim. didático nessa... Eu vou te fazer um comentário para os nossos amigos aqui, uma pergunta até para curiosidade minha, mas que pode te ajudar. Um comentário primeiro. E isso aconteceu comigo. Os nossos pais, eles o tempo todo, eles querem que a gente estude, busque um emprego e compre uma casa. Isso é o sonho do brasileiro, né? Estudar, buscar um bom emprego, se possível trabalhar nesse emprego o resto da sua vida com carteira assinada, para lá no fundo você se aposentar, tá? Qual é a história real da vida, tá? E eu falo com propriedade que eu tenho uma mãe viva de 87 anos, que se aposentou com quase 4 salários e hoje recebe 1,5 salário. Porque ao longo de mais de 25 anos de aposentada, o salário vai reduzindo. Tá? O que o nosso governo faz é o seguinte, o salário mínimo aumenta um pouquinho. O salário mínimo do aposentado aumenta metade desse pouquinho. Então, com o passar dos anos, isso diminui. Então, sinto lhe informar, assim como a minha mãe e meu pai queriam o meu bem, mas eles não tinham conhecimento. Então, eu quero te trazer esse conhecimento hoje, que essa conta não fecha no final. Então, siga a sua jornada empreendedora, transforme aquilo que você é muito bom no negócio. Só que o que o Rademar está trazendo aqui hoje é uma oportunidade que você continua fazendo tudo que você está fazendo aí, mas você pode ter uma renda passiva.
Tá? Então, daquele lucro que você tem, e a sua empresa tem que ter lucro, pode ser pouco, pode ser muito, mas ela tem que ter lucro. Nenhuma empresa sobrevive sem lucro. Tira um pouquinho desse seu lucro, entenda aí quanto é que você pode, e o que o Rademar está trazendo aqui é uma oportunidade de você criar uma renda passiva para, ao longo de talvez 6 meses, um ano, quando a casa estiver pronta, ela ser vendida e você ter um lucro de até 350 mil. Porque quando você vende uma casa, como o exemplo que o Rademar trouxe aqui, você financiou lá no banco. No momento que você vendeu essa casa por 1,5 milhão, o dinheiro que o comprador trouxe, você quita o seu empréstimo com o banco, então você não deve mais nada para o banco, e a diferença é o seu lucro. Que se for de 100 mil reais, Tá muito bom, né? tá muito bom. Mas é muito mais do que isso. Tem pessoas que trabalham o ano inteiro, trabalham 10, 12 horas por dia para no final do mês ganhar um salário mínimo, que no final do ano isso não chega a 15 mil reais. O Anderson, ainda tem o seguinte, a pessoa que quer comprar para morar também é muito melhor do que você adquirir. Sim, sim. Então você imagina o seguinte, esse exemplo seu foi fantástico. A pessoa está em busca do primeiro imóvel ou de um imóvel novo, enfim, quer se mudar. Ele comprando essa casa, ele vai comprá-la já por 1,5 milhão. Essa pessoa está comprando de mim essa casa por 1,5 milhão. E ele vai, dali em diante, ele vai pegar um financiamento para pagar esse 1,5 milhão, junto a um banco, ou a Caixa Econômica ou qualquer banco. E ele vai ter aqueles 30 anos para pagar esse 1,5 milhão, que não serão 1,5 milhão, serão 3 milhões de reais que ele vai pagar ao longo dessas 3 décadas, correto? Sim. E também tem uma má notícia, a Caixa Econômica não tem financiado além de 1,5 milhão. Então você tem que financiar com o seu banco particular, que o juro é maior. Então a nossa taxa de juro de obra é muito menor, porque o banco tem a sua própria obra como garantia de pagamento. Então o risco é praticamente, tudo tem risco. Obviamente eu não vou ser leviano e dizer que não tem risco nenhum. Mas até hoje não tivemos nenhum tipo de prejuízo. Tá? E tem décadas que isso funciona. Caramba. E só para dar um exemplo aqui, Rademar, se eu quiser fazer esse projeto com a minha esposa ou com a minha mãe, eu posso. Positivo. Junta a renda de todo mundo. Você pode fazer com mais pessoas. Todo mundo envolvido tem que estar com o nome limpo. Né? Exato. Você pode ter algum ou tipo de ter restrição. alguma restrição, mas que o banco entenda que não é um risco. Exatamente. Né? Sim. Agora, digamos que esposa, mãe não tenham renda nenhuma. Aí nesse momento eu estou aqui, na minha frente tem a Duda e o Daniel. Somos 3 famílias aqui diferentes. Eu posso juntar a minha renda com a da Duda, posso juntar a minha renda com a da Duda e mais o Daniel. Perfeito. E como se fosse ali uma espécie de uma cooperativa, né? A gente, Exato. cada um aportar ali a sua documentação comprovando renda, comprovando que está com nome legal ou com pequenas Exato. restrições. A gente vai passar isso tudo para você, você vai aprovar o crédito, vai pegar o crédito, vai construir. Aí lá no final gastamos 900 mil, cada um está pagando o seu pedaço do financiamento, mas vendeu a casa por 1,5 milhão. Sobrou ali 300, 400 mil. Cada um de nós 3, sem ter aportado nada, pagando só ali a prestação. Sim, sim. Você vai pagar, na verdade, juros durante a obra, sim. Tá? Quando a gente fala que gasta usando o dinheiro do banco, óbvio que você vai usar o dinheiro do banco. Você vai ter custo? Você vai ter custos de cartório. Então você vai ter que investir. Também sim. Não é assim, senão seria muito fácil para todo mundo fazer, estaria todo mundo fazendo. Você tem que ter um aporte mínimo, mas ali é muito pouco diante do que você vai gastar. Chegaria o quê? A 10% do valor total? Até menos talvez, menos, né? porque assim, você vai ter que pagar o projeto, tá? O projeto arquitetônico, que você tem que que vai ser aprovado no seu nome, ou nesse conjunto de pessoas que você está dizendo, tá? Você pode fazer tranquilamente, pessoas diferentes, seus sócios, amigos, conhecidos, desconhecidos, né? Que a gente não vai fazer com desconhecido, sim, eu sim. não sugiro que faça, né? Mas aí você, quando vender a casa, ou seja, vai ficar atrelado o imóvel. O que importa para nós, para o banco, é o imóvel que vai ficar atrelado. Se você não pagar, o imóvel é do banco, tá? E aí, o que acontece? Quando esse imóvel for vendido, o banco quer que quite o empréstimo. Então ele vai quitar o empréstimo, vai falar assim, olha, legal, casa de vocês 6, de vocês 3, de vocês 5, tá? E aí quando vender a casa, os 5 vão receber o dinheiro. Se vocês entre si fizeram um acordo de que a maior parte é de fulano, de beltrano, é particular de vocês. Mas o lucro está ali, de 350 ou 400 mil, vai depender do valor de venda. Então, dentro desse exemplo de 1,5 milhão de reais na venda, se vamos chutar alto, gastou
investimos, na verdade, 10%, seria de 150 mil. Como nesse meu exemplo aqui somos 3, a Duda botou 50 mil, Daniel botou 50 mil, eu, Anderson, botei 50 mil. Investimos ali 150 mil. No final de um ano e meio, isso foi vendido por 1,5 milhão. Sobrou ali 350 mil. Cada um botou no bolso, quem é bom de matemática aí, 117 mil aproximadamente. Ou seja, em um ano eu coloquei 50 mil, esse 50 mil virou 117, 118 Só que eu mil. vou dizer para você que não chega a investir isso tudo. Não, sim, estou Não chega a 10%. chutando alto. Mas ainda se fosse assim, Não, eu faço uma pergunta para não você. tem, no mercado não tem. Faço uma pergunta para você que está nos assistindo. Qual o investimento que você pode fazer hoje que você coloca 50 mil reais e no final de um ano ele virou 117 mil? Isso depende muito, foi bem lembrado, você falou do final de um ano. Esse tipo de obra, né, de casa unifamiliar, de médio para alto padrão, ela geralmente tem esse prazo aí de 8 a 12 meses, dependendo de chuva, essas coisas. Mas a gente geralmente fica em 10 meses, tá? 10 meses a construção. Dependendo do método construtivo. Porque hoje estou falando de uma casa de cimento, né, normal, como você já conhece, o tradicional. Hoje nós temos o Light Steel Frame, né, que é aquelas peças metálicas com gesso, Constrói super rápido, né? muito rápido, em 3, 4 meses, dependendo da complexidade do projeto. E tem o Light Wall, que também é nosso amigo Carlos Wizard, é sócio dessa empresa. Sim. A Light Wall vem inovando, né? Um abraço pro pessoal da Light Wall aí. E que, assim, em 3 meses, você constrói uma casa de alto padrão, do chão ao teto, a casa inteira, com o Light Wall, que é aprovado pela ABNT, a única, inclusive, que tem a aprovação da ABNT, é a prova de chamas. E aqui não vai propaganda de ninguém, porque aqui não tem jabá, não estou recebendo jabá, tá? Mas é porque eu sou entusiasta de métodos construtivos inovadores. Né? Porque é mais rápido, mais limpo e menos custo, ou seja, menos custo, mais lucro. E agora vamos fazer uma analogia com o território da Barra da Tijuca, que é aqui do Rio sabe que é um dos bairros que mais, né, vem desenvolvendo, crescendo, o valor dos imóveis aumentando. Um exemplo, obviamente, que o valor do terreno vai onerar mais, isso aí, né? Mas na curva de fazer um cálculo, né? Você vê o seguinte, vamos lá. Vamos construir essa mesma casa que eu gastei R$1 milhão em Maricá, cujo terreno custou 180 mil. Eu vou gastar aqui no terreno de R$1 milhão, tá? E comprei o terreno por R$1 milhão, gastei mais R$1 milhão para construir essa mesma casa. Mesmo padrão que eu estou construindo lá, tá? Aqui na Barra eu vou vender essa casa por quanto? Você tem um chute? Lá eu estou vendendo por R$1,5 milhão. Aqui eu acho que no mínimo dobra, né? No mínimo. Você vai vender no mínimo por 3 milhões e 3,5 milhões. Vamos botar 3,5 milhões que vende. Qual é o lucro? Você não está mais ganhando aqueles 350 mil. Você agora está ganhando mais de R$1 milhão. 1000% de lucro. Entendeu? Então a diferença, ou seja, quanto mais alto o valor ticket médio do imóvel, da localização, mais lucro você tem. E tem um detalhe também, me corrija se eu estiver errado, mas o que eu vejo hoje acontecer das construtoras, quando a construtora coloca a placa dizendo que ali vai começar uma obra, já começa a operação de venda, né? Já. Então, eu sei que tem muita gente que quando a gente começa a falar do mercado imobiliário e principalmente do mercado de construção, tem medo, porque acha que eu vou construir a casa e depois de um ano eu vou conseguir vender ela. Não. Você começa, no momento que o engenheiro botou a placa que está começando a obra, já começa ali o processo de venda. Né? E a gente não constrói também, isso é estratégia de mercado. Tem grandes empresas de construção, né, que constroem prédios, não é o nosso caso, nós construímos casas unifamiliares, que eles fazem reserva de mercado. Eles sabem que aquilo ali pode demorar 5 anos para vender a totalidade. Eles têm aporte financeiro para isso e também tem um estudo de viabilidade do local, de crescimento, de expansão, tudo isso vai na conta deles. Então cabe nesse orçamento. E às vezes isso influencia na opinião da pessoa que fala, mas ali não vendeu tudo. Não, foi estratégia também. Porque Sim. Dependendo do local, geralmente eles fazem aquele lançamento, quando lança já está todo vendido o empreendimento. E casa é luxo, né? Quem é que está morando em casa hoje, né? Que a maioria está em apartamento. Exatamente. Então o condomínio de casas hoje é um luxo necessário, até para aquela coisa que a gente falou da saúde mental, etc.
E a casa, antes de estar, assim, quando você começa a levantar a padilha, que ela começa a tomar forma, tem gente na porta perguntando, tá à venda, quanto é que é? Ou seja, quem for investir nesse ramo já sabe que se por algum problema que tiver, ela vai, no máximo que aconteceu de história dentro da empresa, de dentro de todos os franqueados, que nós temos um grupo, 3 meses depois da casa pronta vendeu. Ou seja, 3 meses depois, você pagou uma, duas, três parcelas do financiamento que você começa a pagar após a casa estar pronta, né? Sim, sim. Durante a obra é só o juro, né? E o seguro, o juro que é merreca. E aí que não chega aqueles 10% que eu falei que você investiria. E o lucro é absurdo. Então, Caramba. Amigo, você que está nos ouvindo hoje, além de ter ganho uma história incrível aí de superação, né, porque teve altos e baixos, e assiste na íntegra. Se você pegou agora do finalzinho, volta, assiste lá do início. Você vai conhecer a história do meu amigo Rademar de Sá. Ele hoje, entre as atividades que ele desenvolve, hoje ele trouxe para a gente aqui um pouco mais detalhado a Casa Perfeita Construtora. E mais uma vez eu convido você a acessar lá o Instagram e conhecer mais. E muito mais do que a história, muito mais do que contar o que ele faz, o que ele trouxe aqui hoje foram duas oportunidades. Uma, que você pode participar aí do grupo de network e a gente pode te ajudar nisso. com certeza. E segundo, que você pode fazer dinheiro, pegar um pedacinho ali do seu lucro, né, que você tem hoje, transformar isso num investimento, mas não um investimento que você vai botar lá no banco e esperar ele render, que no final do ano vai te dar um lucro sim, mas vai ser um lucro pequeno. Mas aqui é uma oportunidade que você tem de realmente potencializar 10 vezes, ou na pior das hipóteses, pelo exemplo aqui do Rademar, dobrar o seu Sim. capital. Na pior das hipóteses, mas que você pode potencializar, dependendo do local que for feita a construção, em até 10 vezes mais o seu capital em até um ano. Então, quer saber mais? Entra em contato com o Rademar. E Rademar, você tem um jargão aí, né, que eu Tem. gosto de repetir, mas eu não vou repetir. Aqui você tá aqui com Você os já nossos viu a amigos. largura do sorriso, né? Exatamente. Mas eu vou deixar um spoiler, tá? Porque sempre é bom você deixar alguma coisa no ar para as pessoas, né? Aquela coisa do Sim, gatilho da sim, sim. curiosidade que dizem Sim. por aí. Além disso, você tem outras modalidades, né, de fazer. A gente chama no mercado, você sabe disso, que é a alavancagem financeira. E tem a modalidade de consórcio. Tá? Eu não sou vendedor de consórcio, não, tá, gente? Eu estou falando da questão imobiliária, da construção de casa. Você mesmo, olha uma outra situação que você pode fazer. Você pode adquirir um consórcio, que tem vários amigos aí que estão no ramo de Pode consórcio. ser comigo mesmo. O Anderson, já levantei a bola para você cortar. Levantei para você Opa, cortar. quer falar de consórcio? Vem pra cá, fala comigo, Anderson Duarte. Vai procurar o Anderson para fazer o seguinte. A casa está ficando pronta, eu vou te avisar que a sua casa está ficando pronta. Essa casa que a gente vai vender por 1,5 milhão, você faz uma carta de crédito com o Anderson. Você compra essa casa com seu próprio. Ou seja, você vai ganhar esses mesmos 350 mil reais de lucro, tá? Vai continuar com o imóvel e vai estar pagando uma parcela do consórcio pequenininha. Ou seja, você ganhou dinheiro, possui o imóvel, continua com o imóvel. E tem o capital para você E investir tem o em outra capital para coisa. investir novamente numa nova obra comigo, um novo consórcio, e eu vou te ensinar, que eu vou te pegar pela mão também para te mentorar para fazer. O próprio Anderson, com o consórcio, ele vai te ensinar a fazer essa alavancagem financeira. Ou seja, é um método seguro, né, para você multiplicar seu dinheiro e você fazer a sua aposentadoria tão sonhada o mais rápido possível. Maravilha. Amigo, amiga, se você está assistindo esse podcast, reveja ele desde o início primeiro, para você ter insights aí poderosos. E no final, eu acho que nos últimos 20 minutos do podcast, 20 a 30 minutos do podcast, o Rademar trouxe uma aula de alavancagem financeira. E legal, tá? Não tem pirâmide aqui, De jeito nenhum. não tem nada irregular. São instrumentos legais, reconhecidos pela CVM, aonde você vai investir, obviamente tem um investimento, Sim. esquece essa historinha aí que você consegue fazer o consórcio, ou investimento, ou construção, sem botar um centavo, esquece isso, tá? Isso aí é pirâmide. Aqui tem um investimentozinho, pequeno, Positivo. mas você vai alavancar, pelo menos dobrar, ou até mesmo recuperar o dinheiro, que é o trocadilho que a gente fez aqui, né, entre a construtora, o investimento e depois passando para o consórcio. Porque o que é isso? No consórcio, você contempla uma carta, a administradora do consórcio vai depositar na sua conta o dinheiro total
daquele imóvel. Então, esse dinheiro você volta lá no Rademar, você faz a sua segunda casa e aqui você vai ficar pagando uma parcelinha pequenininha Exato. de 1,2 ao ano. O consórcio hoje, o consórcio não, o financiamento imobiliário, eu nem tenho noção de quanto está o investimento, quanto está o juro, mas eu Financiamento, o imagino juro é bem maior, deve mas estar uns 6%, nosso, 5%, é porque o nosso juro de não é bem mais do que isso. bem mais do Nosso que juro isso. de construção ele está bem menor, mas juro de aquisição para financiamento de construção não, perdão, financiamento de imóvel, que é o que todo mundo conhece, é muito caro, 13, passa de Sim, sim, 13%. fantástico. Então você vai trocar esses juros altíssimos do banco, né, do financiamento imobiliário, por um juros de 1,2 do consórcio. Então, não dá para a gente explicar tudo aqui. Entra em Sim. contato aqui com o Rademar de Sá através da A Casa Perfeita Construtora. Procura ele aí no Instagram. Pode fazer contato conosco aqui, clicando aqui embaixo. E a gente vai ter um prazer de mentorar você, de orientar você para que você alcance esses resultados incríveis. Rademar, queria ficar mais uma Eu hora aqui também. contigo. Né? Tem muita coisa que a gente quer passar e a gente tem disso, né? A gente quer entregar, Verdade. né, conteúdo. Tem muita história, né? Né? Tem muita história, tem muito conteúdo, tem muita informação. A gente não navegou nem 0,5% aqui no conhecimento que esse camarada tem de PNL, de todos os treinamentos que ele fez. Mas, infelizmente, o tempo Não. avançou. Rademar, para a gente concluir, eu queria que você desse suas palavras finais aqui para os nossos amigos que estão nos Você assistindo. falou do jargão, né? Sim, sim. Então eu já vou deixar antes de me despedir. Não me despedir, não, porque, né? Sim, vamos. De hoje, de agora, desse momento maravilhoso. Te agradecer mais uma vez, Anderson, a Formakers, a Connect Work. A gente, o espaço concedido, né? Bater papo contigo, a gente sempre fica 2, 3 horas, a gente. Rademar, tem que ir Fácil. embora. Né? E acontece isso mesmo, porque a gente, quando tem sinergia, quando a pessoa é de bem, acontece isso, tem história verdadeira, que é mais importante. Eu deixo um convite para você. Quer prosperar? Chama o Rademar. Fantástico. Então, amigão, quer conhecer todo esse negócio aqui de construtora, de investimento, de consórcio, procura o Rademar, é um amigo, né? Recomendo, tá com a gente em todos os encontros. Quero te convidar também, a gente falou muito de network, estamos tendo aqui no Rio de Janeiro uma sequência de eventos, jantares, almoços, então faz contato comigo que eu faço questão que você esteja conosco no nosso próximo almoço ou jantar de negócios. Então pode me chamar aqui que eu vou te mandar o convite para você estar participando. E você vai encontrar lá o Rademar pessoalmente, batendo um papo com ele também. Quero mais uma vez te pedir para clicar aqui embaixo, escrever aqui, fazer a sua inscrição no canal, clicar no sininho para receber notificações que todas as semanas, toda quinta-feira, 18 horas e 15 minutos, você vai estar recebendo um novo conteúdo, um novo entrevistado que vai fazer isso, né? Entregar para você muito conhecimento, muita dica, muitos insights para você, não vou dizer não errar, mas errar menos, né? Passar por algumas lombadas sem cair, assim como eu, como o Rademar já caímos, a gente pode ajudar você a evitar que você leve esse tombo. Rademar, muito obrigado pela sua participação, cara, foi incrível a sua entrega Eu que aqui, agradeço. né? E mais à frente a gente vai ter Vamos. uma segunda oportunidade de poder estar batendo esse Vamos papo fazer aqui. o Pode Prosperar, mas o Pode Prosperar vai ser em outro momento. Opa, Pode Prosperar é o podcast do Rademar. E se você se você tem um excelente conteúdo, se você tem aí uma história incrível, se você domina alguma arte e quer entregar esse conteúdo para o mundo, um canal no YouTube é a melhor solução para você. E aqui nós estamos no estúdio da Formakes Produções e a Formakes Produções, ela pode fazer isso por você. Aqui tem uma equipe qualificada que vai entender o seu negócio, vai entender o que você faz, vai entender o seu conteúdo e vai transformar isso exatamente aqui no que eu estou fazendo hoje, num podcast, né, chamado Connect Work, foi criado aqui dentro da Formakes, e hoje nós entregamos conteúdo através de um bate-papo, né, empreendedor, e você também pode fazer isso. Então, quer saber mais? Vem para a Formakes, entre em contato conosco e vai ser um prazer. E desde já agradeço a você por participar de mais esse episódio. Muito obrigado por estar assistindo, por estar compartilhando, comentando. É muito importante para nós e não teria o menor sentido fazer isso se não fosse para você. Então fica aqui meu beijo, meu abraço e na próxima quinta-feira às 18h15 estaremos aqui com mais um episódio do Connect Work. Valeu!